E nós estamos de volta com o programa e nosso assunto agora é saúde. Vocês vão conferir a minha entrevista com o médico ginecologista Dr. Carlos Freire, que falou sobre endometriose. E agora eu recebo o convidado, o médico ginecologista Dr. Carlos Freire, e nós vamos falar sobre um assunto que interessa às mulheres, que é a endometriose. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo, Rosa. Quando se fala endometriose, é um nomão, né, Carlos? Mas é um dos assuntos que as mulheres também têm muito medo. Tem. Na verdade, sim, endometriose é uma situação que hoje cada vez se torna mais evidente. Eu vou colocar que não se torna mais evidente porque aparece mais endometriose, mas talvez nós conseguimos diagnosticar mais precocemente a história da endometriose e conseguimos fechar diagnóstico. Antigamente a paciente ficava como, eu não tenho nada, eu tenho uma dorzinha, uma cólica, e não sabia o que era, e quando vê, hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico. Eu acho que hoje a endometriose assusta muito menos do que há muito tempo atrás, porque a mulher que a gente ouvia falar assim, tem endometriose, não podia ter filho. Hoje a gente já sabe que a endometriose pode ser curada, não é isso? Sim. E você pode conseguir engravidar. Sim. A endometriose é uma patologia que realmente merece destaque porque ela muda muito. E os médicos também vão conhecendo ela melhor. Veja que assim, há 5 anos atrás, nós tínhamos um conceito de endometriose. E esse conceito vai mudando. Muitas pessoas acabam pensando erradamente que sempre que tem endometriose eu tenho que operar. Hoje já mudou, não é mais assim. Eu opero em alguns casos, tá certo? Então eu tenho que ponderar se essa paciente tem muita dor, eu tenho que observar se essa paciente tem desejo de filhos neste momento, porque existem trabalhos que são feitos e que vão colocando em estatística para a gente e vai mudando a forma que nós raciocinávamos antigamente. Quais são assim os sintomas para a mulher pensar em endometriose? Na verdade, o sintoma mais clássico que nós temos da endometriose é a dor. E a dor que vem junto com a história menstrual. Então não precisa ser necessariamente na hora que ela está sangrando, que ela está menstruando. Eu posso ter uma dor um pouquinho antes dessa menstruação vir, ou durante a menstruação, ou até mesmo um pouquinho depois. Essa é a dor típica da endometriose. Depende do grau dessa endometriose, a paciente vai ter outras dores associadas. De repente eu tenho uma endometriose na bexiga, é aquela paciente que eventualmente no momento que está menstruada, ela reclama, fala, olha, parece que toda hora que eu vou ao banheiro perto da menstruação, eu tenho ardência, eu vou mais ao banheiro no período que eu estou menstruada, ou de repente aquela paciente que tem uma endometriose, que a gente fala no intestino, é uma paciente que pode apresentar um pouco mais de cólica e pode ter até uma diarreia no momento menstrual. Então eu tenho que ver os sintomas de acordo com o local dessa endometriose. Quando que a endometriose pode ser tratada com remédios e quando ela precisa ir para uma cirurgia? Hoje a gente coloca que a cirurgia ela é indispensável em 2 casos. Caso de infertilidade, então aquela paciente que já está tentando engravidar e não consegue, obrigatoriamente ela vai para uma laparoscopia, que é aquela cirurgia que a gente faz sem ter corte na barriga, são cortes bem pequenos, ou quando essa paciente tem dor, e dor que obriga ela a tomar medicação em hospital. Então aquela dor que eu tomo um Ponstan, que eu tomo um remédio simples e passa, eu não fico preocupado. O que vem a ser? A endometriose, ela é como se fosse um tumorzinho ou não? O que vem a ser? A camada que cobre o útero por dentro, a gente chama de endométrio. É como se fosse um tapete que recobre todo esse útero, tá certo? Quando esse tapete, vamos dizer assim, essa camada, esse endométrio, está fora do útero, nós damos o nome de endometriose. Essa camada ela pode estar no meio da musculatura do útero, aí nós chamamos de adenomiose. Ele pode estar no ovário, nós chamamos de endometrioma, porque no ovário essa endometriose ela pode acabar dificultando a engravidar, não só pela endometriose, mas porque ela vai destruindo também esse ovário. Ou eu posso ter endometriose peritoneal, porque ela está grudada no peritônio, endometriose vesical, porque ela está na bexiga, endometriose intestinal. Então, dependendo do local, eu dou um nome diferente para essa endometriose. Mas nada mais é do que o endométrio, que deveria estar dentro do útero, ele está do lado de fora. Então, do mesmo jeito que essa paciente começa a crescer esse endométrio e depois menstrua, a hora que ela sangra para fora da cavidade uterina, ela acaba sangrando dentro da barriga, que é o local onde eu tenho esse endométrio. E por isso que ela sente... Por isso que sente dor. Sangue dentro da barriga gera muita dor. Muita dor. Então ela sente o desconforto no momento que ela está sangrando. Pode acontecer de alguma paciente operada endometriose
e depois de alguns anos voltar a ter endometriose Pode. de novo? A paciente que tem endometriose é uma paciente que a gente fala, você tem uma patologia crônica, você vai aprender de certa forma a conviver com essa patologia crônica. Então eu vou explicar para ela que a patologia dela vai ser tratada no momento da cirurgia, porque eu vou retirar todos os focos que ela tem de endometriose, mas depois ela vai ter que estar acompanhando. Então ela vai ter que usar alguma medicação, se for o desejo de engravidar, nós vamos ter que estimular ela para poder engravidar mais rapidamente, para que ela fique menos tempo ovulando adequadamente, no sentido de deixar crescer esse endométrio e descamar, porque isso possibilita que volte a endometriose. Você falou que a endometriose ela pode estar em vários órgãos, na bexiga, no intestino. Se a mulher não tratar, ela não acontece o risco de perder, de afetar o outro órgão? Nos casos mais graves, eu tenho o que a gente chama de infiltração. Então, tem algumas pacientes que têm endometriose que infiltram o intestino, nós somos obrigados a ir lá e retirar um pedaço, um segmento desse intestino. Os casos mais extremos, a paciente pode, de repente, ter até dificuldade para evacuar, se eu tiver um nódulo muito grande de endometriose. Naqueles casos que eu tenho na bexiga, a paciente acaba tendo recorrência, vai fazer xixi toda hora com sangue. Então, aí eu estou falando dos casos realmente mais graves. Sem esquecer também que essa paciente, na maioria das vezes, acaba tendo muita dor, principalmente dor durante o ato sexual, porque acaba tendo desconforto. Isso aí acaba também gerando outros tipos de problemas, né? Você acha que hoje a gente ouve mais falar de endometriose porque as pessoas têm mais ou porque realmente a medicina avançou muito na... Eu acredito que a medicina avançou muito no diagnóstico. E também nós temos que lembrar a situação da mulher atual. Hoje a mulher deixa para ter filhos um pouco mais tarde. E deixar ter filhos mais tarde, eu estou deixando ela ciclar mais. Então, consequentemente, ciclando mais, eu dou mais chance para a endometriose aparecer. Então, por isso que tem que resolver o quanto antes a questão da endometriose. O momento que eu tenho uma possibilidade de diagnosticar e essa paciente tem desejo de ter filhos ou ela tem muita dor, ela tem que ir para uma cirurgia e depois, lógico, tentar ter filhos o mais breve possível. Carlos, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço mais uma vez o convite.